Senhor Deus, nós cantamos louvores a Ti. Nós lembramos quem Tu és, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, Senhor, nós queremos focar neste texto escrito há tanto tempo atrás. A pedir que o Espírito Santo possa iluminar o texto para nós, possa aplicar a palavra aos nossos corações nesta manhã. Oramos em nome de Cristo. Amém. A cada dia nós somos bombardeados, nós enfrentamos muita informação. E essa é uma frase que surgiu nos últimos semanas, nos últimos meses: fake news. É algo que nós reconhecemos. Significa que atualmente é difícil confiar em toda a informação que nós recebemos, que nós enfrentamos, seja no jornal, escrita ou na televisão, seja nas redes sociais, seja nos blogs. A realidade do fake news influencia cada um de nós, porque nós começamos a perder confiança na informação que está à nossa frente. É uma reação natural e de fato não faz mal. É bom estarmos atentos a toda a informação que chega até cada um de nós. Porque é importante descobrir a fonte desta informação. É uma fonte confiável ou não? Se não, não devemos acreditar. Se for, devemos acreditar. Aqui estamos hoje, como Igreja de Cristo. E a Bíblia, este livro escrito há muito tempo, continua a ser a fonte primária de informação e orientação para a Igreja de Cristo. É um documento histórico que foi escrito, completo, mais ou menos 2000 anos atrás. E há pessoas hoje que duvidam que nós podemos confiar na Bíblia, por ser um livro tão antigo. Como é que nós podemos ter a certeza que as palavras que nós lemos hoje na cidade do Porto, em 2020, sejam iguais às palavras que foram escritas há 2000 anos? Como cristão, eu creio que a Bíblia é o documento histórico mais confiável que existe na face da Terra. Mas não é apenas uma declaração de fé. É uma conclusão confirmada por pesquisas detalhadas por pessoas que têm muito mais inteligência e experiência do que qualquer pastor. Por comparar o número de manuscritos, por comparar a idade dos manuscritos, ele chega a uma conclusão de que se o livro for autêntico ou não. Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar do filósofo Platão? Uma figura muito conhecida na história do mundo. Ele escreveu os seus livros 400 anos antes de Cristo. Okay? E nós temos cópias que foram escritas 900 anos depois de Cristo. Então, 400 anos antes para 900 depois, 1300 anos entre a cópia que nós temos e quando foi escrito. Okay? E só temos 7 cópias. Mas ninguém duvida as filosofias deste homem da história. Ninguém duvida. Que tal a Bíblia? Nós temos 5.366 cópias. Algumas são porções dos evangelhos, mas nós temos o Novo Testamento completo. A cópia mais antiga foi escrita em 325. Mais ou menos 200 anos depois que foi escrito. Um intervalo muito pequeno. E nós temos 5.366 exemplares, cópias dos textos bíblicos. Se nós não temos problema em aceitar as filosofias do Platão com 7 cópias, por que é que pessoas duvidam a Bíblia com 5.500 cópias, escritas num tempo mais perto ao original tempo?
Irmãos, amigos, a Bíblia não é fake news. Não é fake news. O problema com a Bíblia é o conteúdo. Mas é importante que nós tenhamos confiança na Bíblia para nós próprios e também para falar com outras pessoas. Porque a fonte primária para descobrir quem Jesus é não é o Facebook, nem a biblioteca, nem os jornais, é a própria Bíblia. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos por homens que viviam com Jesus, que ouviram tudo que ele falou, assistiram tudo que ele fez e chegaram a escrever fielmente um relato de um testemunho ocular. E nas próximas semanas nós vamos seguir o Evangelho de João. João explicou o seu propósito ao final do livro. Ele diz: ele escreveu para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que se trata neste livro antigo, o que se trata nos evangelhos de João e os outros evangelhos, é algo muito importante para a nossa vida. E durante as próximas semanas nós vamos acompanhar João, vários encontros que Jesus teve com pessoas que tinham convicções, pessoas que tinham dúvidas, pessoas que tinham necessidades físicas, emocionais e espirituais. Algumas pessoas que duvidaram qualquer coisa em relação a Cristo. Vamos descobrir o que Jesus revelou sobre si próprio através destes encontros. Hoje nós vamos começar com uma figura muito conhecida na história da igreja, um homem chamado João Batista. Quem ele é? Ele foi o filho de um sacerdote chamado Zacarias. Ele foi filho de uma mulher chamada Isabel, parente de Maria. E o próprio nascimento de João Batista foi um momento sobrenatural. O anjo Gabriel veio anunciar que este casal que não teve filhos durante muitos anos iriam ter um filho. Era para chamá-lo João, e ele seria separado desde o ventre da sua mãe para uma missão especial em relação ao Senhor. E quando João cresceu, ele começou a fazer o seu ministério, a sua forma de se vestir, a sua forma de viver no deserto chamou muita curiosidade entre todo o povo naquela altura de Israel há 2000 anos. E em João 1,19 nós lemos que os sacerdotes, os religiosos, os homens de poder vieram ter com João com muita curiosidade e lhe fizeram apenas uma pergunta: quem és tu? Quem és tu? Ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João explicou, e João Batista explicou isso: não sou Cristo, não sou um profeta, a minha função é preparar o caminho para apontar para o Salvador. O Salvador de Deus prometeu há 400 anos antes. Então João Batista é uma voz de peso. As suas palavras são importantes para compreender quem é Jesus. E no versículo 29 nós lemos: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção. João Batista olhou para Jesus e declarou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma frase tão importante que no dia seguinte, quando Jesus chegou mais uma vez, João repetiu: este é o Cordeiro de Deus. Duas frases que certamente têm um significado muito importante naquela altura. Mas para nós, pela distância, seja um pouco mais difícil perceber. Porque a realidade é que o significado de uma frase, uma palavra, tem a ver com uma cultura. Por exemplo,
bacalhau. Bacalhau. Eu conheço esta palavra. Eu sei que bacalhau é o nome de um peixe. Eu sei que é um peixe saboroso, que é muito bom para se comer, mas como irlandês, eu só penso em fish and chips. Mas quando eu cheguei no Portugal, os últimos 12 anos em Portugal, estou começando a perceber que bacalhau dentro desta cultura tem um significado muito maior. Quando se falar em bacalhau aqui em Portugal, significa 101 receitas diferentes, com sabores, com texturas diferentes. Significa trazer à memória momentos ao redor da mesa no dia de Natal com a família. Ou seja, na cultura portuguesa, bacalhau tem um significado, um impacto muito mais forte do que na cultura irlandesa. Então, para perceber o impacto desta frase, o Cordeiro de Deus, nós precisamos regressar 2000 anos e mergulhar na cultura de Jerusalém para compreender o impacto desta frase. O Cordeiro de Deus trouxe à mente várias imagens para o povo de Israel. Desde o início do Abraão, autor de Abraão, muitos anos antes do tempo de Cristo, quando Abraão obedeceu a ordem de Deus para sacrificar o seu único filho, Isaac, Deus providenciou um cordeiro para ser o substituto para Isaac. Quando Deus trouxe o povo de Israel do Egito, através de mostrar os milagres, através de mostrar o seu poder por meio das pragas, teve a última praga, que foi a morte do primogênito. E Deus passou por todo o Egito. E a casa em que teve o sangue do cordeiro, Deus não entrou. E a proteção do sangue do cordeiro se tornou uma cerimônia muito importante na vida de Israel. Chama-se a Páscoa, celebrava-se ano após ano, desde a altura de Êxodo até hoje. E nos profetas, Isaías 53, que descreve o Messias, foi levado ao matadouro por causa das transgressões, como cordeiro. Ou seja, esta frase, o Cordeiro de Deus, trouxe a mente imediatamente sacrifício de sangue. Algo muito conhecido naquela altura. Hoje nós chegamos aqui, o de carro, o de metro, nós entramos, sentamos, abrimos a Bíblia e começamos a adorar a Deus. Mas naquela altura, chegava ao templo, ouvia-se o som dos animais, cheirava o sangue de animais, cheirava o cheiro de animais mortos a serem queimados, porque para entrar no templo, para tentar chegar à presença de Deus naquela altura, foi preciso sacrifício de sangue. Um ritual que comunicou claramente que existe uma barreira entre o ser humano e um Deus santo, poderoso e perfeito. Mas quando João Batista vê Jesus chegar à sua direção, ele declara: este homem é o Cordeiro de Deus. Este homem é um sacrifício de sangue, tal como os cordeiros que o povo estava a sacrificar há muitos séculos. Irmãos queridos, foi uma declaração incrível, inédito, inesperado e muito radical. Como assim, João? Como é que o homem pode ser o sacrifício? Para que, João? Ela responde: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é pecado? Eu sei que vocês que estão aqui nesta manhã têm uma compreensão do pecado. E pode ser uma pergunta desnecessária.
para todos nós aqui nesta manhã, mas uma pergunta muito importante para a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade não percebe pecado como Deus define pecado. A tendência da nossa sociedade é compreender pecado como coisas que nós fazemos, ou dizemos, ou pensamos que podem ofender os outros, ou podem danificar a nós próprios. É o nível horizontal entre nós, os nossos amigos, os nossos irmãos. E assim a sociedade define uma lista de ações proibidas, estabelece leis com consequências. É importante, é necessário, faz parte da sociedade. Mas também cria uma compreensão de que o pecador é quem quebra a lei. Se eu não quebrar a lei, não sou pecador. Mas o problema não é que nós somos pecadores porque cometemos pecados. O problema é que nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. Ou seja, as nossas ações, o que fazemos, o que dizemos, são apenas as sintomas de algo muito mais grave. A palavra que nós traduzimos aqui como pecado, literalmente significa não atingir o alvo. Falhar, não chegar, não conseguir. Mas quem é que define o alvo? Não é a sociedade que define o alvo. É Deus. O Todo-Poderoso, o Santo, Perfeito, Criador dos céus, da terra e tudo que nós experimentamos. É Ele que define o alvo que nós devemos atingir. Um alvo desafiador. Muito, muito difícil. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Uau! Em relação ao pecado, antes de mais nada, é uma ofensa não contra os nossos queridos amigos, mas antes de mais nada, é uma ofensa contra Deus. Quem entre nós poderia dizer que nós temos ou somos capazes de amar o Criador de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças? Quem poderia dizer que nós somos capazes de amar o nosso próximo como nós próprios? Ninguém. Ninguém. É a realidade da história do mundo, é a realidade dos nossos tempos atuais. E tem sido assim desde Gênesis 3, quando o primeiro casal errou, rebelou e mostrou claramente que não eram capazes de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Meus queridos, a nossa sociedade precisa perceber e compreender que pecado é uma condição universal que não faz discriminação entre sexo, raça, nacionalidade, idade, cultura, educação e formação. Ou seja, é uma pandemia. Eu uso esta palavra com muita cautela por causa da nossa situação atual em relação ao Covid-19, mas mesmo assim é uma pandemia, porque é o pecado do mundo. E a resposta de Deus em Gênesis foi afastar o casal da sua presença. E a punição de Deus para com o pecado continua a ser afastamento da sua presença. João Batista declara que a solução para esta condição universal do pecado se encontra na pessoa de Jesus. Se nós não queremos continuar afastados da presença de Deus, uma única resposta que é a pessoa de Jesus, porque Ele veio para tirar o pecado do mundo. Literalmente levantou sobre si próprio para remover. Mas imagina o impacto desta frase no século I em Jerusalém.
para um povo que foi dia após dia, semana após semana, ano após ano, para oferecer sacrifícios de sangue, sabendo que o sangue de animais não poderia resolver a situação do pecado. Um povo que ansiava por uma solução permanente, tal como nós ansiamos por uma vacina contra o Covid-19. E João Batista declara: há uma solução. É uma solução permanente. O sacrifício do sangue do homem chamado Jesus vai tirar o pecado do mundo. Esta declaração que é como uma bomba. E chamou a atenção de todo mundo. Inacreditável. Um homem pode fazer isso? Sim, um homem pode fazer isso. Mas como assim, João? Porque não é qualquer homem. João continua. João Batista sabia que sua função era preparar o caminho. Não sabia quem era o Senhor. Só recebeu o recado de Deus quando este homem for batizado. O Espírito vai descer e permanecer sobre ele. Isso aconteceu no batismo. Podemos ler nos outros evangelhos. Jesus chegou ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E no momento do batismo de Jesus, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus e permaneceu sobre Jesus. E ouviu-se uma voz do céu dizer: este é o meu filho amado, de quem me agrada. E João Batista declarou: eu já vos dei testemunho de que este homem, Jesus, é o Filho de Deus. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Ele dá testemunho de que o Senhor é Jesus. Ele declara que Jesus é o Cordeiro de Deus, um sacrifício de sangue que vai tirar o pecado do mundo. Ele declara que Jesus é o Filho de Deus. Nós podemos confiar que Jesus é a solução permanente. Por quê? Porque Ele é Deus. Não é qualquer homem. Não é qualquer sacrifício. É Deus em forma humana a fim de remover o pecado que faz separação entre cada ser humano e Deus. No início do seu Evangelho, esta testemunha ocular da vida de Cristo, João relata o encontro entre João Batista e Jesus. E repete esta frase 2 vezes: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, esta frase teve impacto naquela altura. Teve impacto na história do nosso mundo nos últimos 2000 anos e continua a ter um significado muito profundo para cada um de nós. Pecado é algo muito, muito sério. Se a única solução foi o próprio Deus se formar homem e viver aqui na terra, mostra o quanto é uma situação perigosa para cada um de nós. Eu não quero voltar para Jerusalém há 2000 anos. Não quero voltar para aquele ritual de sacrificar animais, mas eu vou ser honesto. Às vezes eu penso que eu não tenho uma consciência perfeita do que é um Deus santo. E como o meu pecado faz separação entre eu e Ele. É fácil chegar aqui pela manhã. É fácil chegar por causa do Cordeiro de Deus. Mas nós devemos ter uma concepção bíblica sobre o pecado. Mas também devemos lembrar que é uma solução definitiva. Ele veio para tirar e Ele tirou. Eu lembro uma vez, nós ainda estávamos no Algarve, viemos para conhecer Porto pela primeira vez. Foi na altura de Natal, mais ou menos.
Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade para visitar a Fátima, porque estava na estrada. Então vamos parar aqui e vamos conhecer a Fátima. E com todo respeito, eu tenho que dizer que eu fiquei muito incomodado. Cheguei no estacionamento, não tinha quase ninguém. Mas a primeira coisa que eu senti ao abrir a porta do carro foi aquele cheiro de cera queimada, velas a serem queimadas. Um cheiro muito forte que veio para o meu nariz. Eu fiquei a pensar em Jerusalém no primeiro século. O cheiro de sangue, o cheiro de animais a serem sacrificados. Eu fiquei a pensar, por que estamos a fazer isso no século XXI? Será que eles não sabem que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado? Irmãos, João nos confronta com uma coisa muito séria, mas com uma solução muito boa, que mostra a graça, o amor, a misericórdia de Deus sem igual. Como é que nós devemos responder? Continuar nos rituais, continuar a pensar que por vir aqui nos domingos vamos tirar os nossos pecados, continuar a pensar que qualquer ritual que nós podemos criar possa tirar os nossos pecados? Não! Venhamos para adorar o nosso Senhor com mãos levantadas para adorar o poder de Deus. A nossa igreja reúne-se pela manhã não para sacrificar, não para fazer qualquer coisa, a não ser adorar o nosso Deus e agradecer tudo que Ele tem feito através de Jesus Cristo. Pode ser que para muitas pessoas aqui nesta manhã esta frase não é algo novo. Mas eu sempre peço que Deus possa fazer com que nós compreendamos o impacto desta declaração sobre Jesus na nossa cultura. E se calhar vocês conhecem alguém que precisa ouvir dessa notícia hoje, que pecado é sério, sim, é sério. Mas a graça e o amor de Deus, o Cordeiro de Deus, é suficiente para tirar o pecado do mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua revelação, só podemos dizer obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo sacrifício de sangue de Jesus, o Filho de Deus. Senhor, ajuda-nos a compreender o significado do sacrifício. Ajuda-nos a perceber o nosso pecado diante do Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a celebrar que através da fé no sacrifício de Cristo há perdão pelos pecados e nós podemos nos tornar filhos de Deus, amados, aceitos, perdoados. É muito simples, Senhor. É muito profundo e é totalmente